Vamos lá, então. Vamos começar. Boa noite. Nós estamos trazendo esse tema hoje devido à proximidade aí dos dias que se aproximam para a reunião de conselho de classe, né? É um assunto bastante pertinente que já foi tratado com os diretores de escola em reunião feita pela Juliana e pela Milton. E assim, elas detalharam uma parte e eu agora sintetizei um pouco do que elas trabalharam e acrescentei algumas outras partes, tá? E é interessante, por quê? Porque o conselho de classe, esse sim é um assunto que tem tudo a ver com o coordenador, né? Com o professor coordenador. Por quê? Porque a avaliação ela acontece desde a sala de aula, desde os momentos em que o professor está trabalhando lá as suas competências, as suas habilidades, isso mesmo na interação professor-aluno e na aplicação de avaliações propriamente dito, né? Vamos lá para uma reflexão. Não mudou. Paulo Freire nos diz o seguinte: a prática precisa da avaliação como os peixes precisam de água e a lavoura da chuva. Eu entendo que esse recado para nós de Paulo Freire é no sentido de que não tem como nós trabalharmos um processo de ensino-aprendizagem sem uma avaliação, e principalmente pensando que eu não tenho como trabalhar com um aluno sem saber se de fato ele está aprendendo. E também, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma autoavaliação, porque se o aluno não está aprendendo, eu preciso procurar as causas e muitas das vezes pode aparecer como causa a minha forma de ensinar, a minha metodologia. Então, é muito interessante essa reflexão de Paulo Freire. Por quê? Porque nós precisamos constantemente estar avaliando. E a escola nada mais é do que um processo contínuo de avaliação, né? A gente vai estar continuamente trabalhando a avaliação e o conselho de classe série, de ano ou série, né? Na verdade, ele é um momento maior, ele é um momento mais amplo de reflexão em torno da avaliação, das práticas, daquilo que foi feito, daquilo que foi trabalhado em sala de aula. Então, ele é um momento que é para ser visto com muito interesse e com muita seriedade dentro da escola, né? Por quê? Porque é o momento que a gente vai fazer a avaliação global, é o momento que a gente vai verificar os resultados daquilo que foi feito, daquilo que foi trabalhado durante os bimestres ou trimestres, semestre ou durante o ano letivo. Juliana, fique tranquila que nós estamos no primeiro slide, tá? Você não perdeu nada. E hoje eu só estou com duas Julianas. Tá ótimo. E nós trouxemos aí também algumas reflexões teóricas, né? Por quê? Porque o professor coordenador, querendo ou não, ele tem que estudar avaliação. E constantemente é um tema que nunca vai se esgotar para um processo formativo dentro da unidade escolar. Porque a gente sempre tem professores que ainda está lá naquela avaliação punitiva, professores já que estão num processo, digamos, mais construtivista, num processo mais reflexivo, que já vê a avaliação como um meio e não como um fim. E temos aí professores novos que chegam que ainda não têm uma concepção formada de avaliação, que ainda não têm uma preparação adequada
para realizar a avaliação. Faz uma, mas às vezes nem sabe o que está fazendo, né? Pega de um colega, por exemplo, um modelo de avaliação, aplica aquela avaliação, mas não sabe nem qual é o objetivo, não sabe nem o que está sendo trabalhado, que competências estão sendo requeridas e assim por diante. Então, esse tema, avaliação, ele vai ser sempre recorrente dentro da unidade escolar. Não tem como falar, mas eu já trabalhei 10 vezes avaliação. Você vai trabalhar 30 e não vai esgotar. E falo isso por experiência própria, por quê? Porque quando eu fui PC, por diversas vezes trabalhamos avaliação. Quando eu passei para vice-direção, continuamos vendo a avaliação. Estou agora, já passei pela direção também, estou agora na supervisão e vejo que a avaliação ainda tem um misticismo aí e que a gente tem que continuar trabalhando, não tem como fugir do tema avaliação. E aí vamos ver o que pensa Vasconcelos, né? São momentos privilegiados para uma reflexão coletiva sobre a prática escolar. Então, veja bem que Vasconcelos está dizendo com relação ao conselho de classe, tá? Propiciando o fortalecimento do comprometimento com a mudança. Eu acho interessante, por quê? Porque fala da reflexão, que tem que ser uma reflexão coletiva. Quando eu trago isso para o coletivo, cada um vai verificar o que deu certo, o que não deu certo. Quando eu trago isso para o coletivo, principalmente nessa proposta da SEDUC, que é uma proposta que a gente já vinha trabalhando aí há um tempo atrás, né, que a gente já é recorrente, você observa que às vezes um professor tem notas vermelhas lá, né, baixo desempenho, em várias salas, em várias turmas, ou às vezes em turma específica e só aquele professor. Então, por isso que Vasconcelos traz essa ideia da reflexão coletiva, porque o que nós estamos fazendo, ou o que o meu colega está fazendo que está dando certo, e que de repente eu estou fazendo que não está dando certo. E aí, então, esse comprometimento com a mudança. Então, isso é amarrado. A partir do momento que eu vejo que o processo que eu estou fazendo de ensino e aprendizagem, né, não está realmente sendo eu ensino e o aluno aprende, ou melhor, está sendo apenas eu penso que ensino e o aluno não aprende, então eu tenho que ter um comprometimento, eu tenho que saber o que está acontecendo e estar disposto à mudança. Senão o que vai acontecer? Eu vou varar o ano, vou varar anos pensando que estou ensinando e, na verdade, eu estou prejudicando os alunos e os alunos não estão aprendendo. E aí o papel do PC é muito importante. Por quê? Porque quando vem essa proposta, que eu achei muito interessante e concordo plenamente com ela, de primeiro a equipe gestora se debruçar sobre os resultados, então o PC ele já vai ter todo um desenho, ele já vai ter todos os indicadores daquilo que aconteceu em determinado bimestre, daquilo que foi o resultado do trabalho dos professores. E aí o PC ele tem que ter uma ideia do que ele vai fazer, do que vai ser proposto, né? E aí Vasconcelos continua, não são espaços de acertos de contas. E é interessante que, acho que o slide da Milton e da Juliana já foi para as escolas, acho não, certeza, foi no dia 1º de setembro, que tem um vídeo de um documentário que foi feito na França, e quando a gente assiste aquele vídeo, a gente vê exatamente, embora nós estejamos falando de França, a gente vê exatamente o que acontece hoje no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, nas nossas escolas. Aquela ideia do acerto de contas, aquela ideia de estar discutindo
N coisas, né? Se o aluno tem olho vermelho, se o aluno tem olho preto, se a mãe do aluno é casada, se é viúva, se é separada, se pulou a cerca. E, na verdade, o que é mais importante, normalmente não é discutido no conselho. Caiu e já levantou, né, Juliana? Nem de exportação de preconceitos, ao contrário, de busca de alternativas. E é isso, eu até esse texto, esses slides que eu vou trabalhar agora com vocês, nós já trabalhamos numa formação que nós fizemos na época que eu estava em Sumaré, e nós trabalhamos a ideia do conselho de classe ano série aí, participativo e reflexivo. Então, foi exatamente nesse sentido de estar fazendo uma avaliação global, de estar fazendo uma reflexão em conjunta, né? Permitindo outros olhares, a inauguração de outras possibilidades para o enfrentamento das dificuldades individuais e coletivas apresentadas. E é muito interessante isso, né? Por quê? Porque normalmente a gente perde um tempo no conselho hoje, que você fica lá, número 1, sem problema. Número 2, sem problema. Número 3, esse tem problema. Tá com vermelho aqui, aqui, aqui. E aí você coloca lá, quais são as propostas? A, B, C. Quais as providências? 1, 2, 3, 4. E muitas das vezes, essa tentativa de simplificar através de números ou de letras não traz e não propõe uma ação corretiva, não propõe uma ação de intervenção que vai auxiliar de fato no processo de ensino-aprendizagem, que vai sanar a dificuldade do aluno. Então, por isso que é interessante nós estarmos nesse momento. Eu acho que vem muito a calhar mesmo, né, essa proposta atual. Por quê? Porque, na verdade, a LDB lá teve um processo de construção da própria LDB de praticamente 10 anos, né? Depois teve lá cento e tantas emendas, mas a nossa LDB, que é de 1996, ela já traz toda essa ideia, ela já traz toda essa concepção, e nós chegamos agora em 2021, 2020, né? Ainda com essas ideias, muitos ainda punitivos. Eu conheço escola até hoje que trabalha numa única escola com pesos, com soma e divide com a antiga média. E aí, o que eu digo? Eu não consigo entender essa somatória e essa divisão ou mesmo os pesos. Por quê? Como que eu vou somar e dividir conhecimento se eu não verificar dos itens que eu estou somando o que o aluno aprendeu e ali no outro o que foi que ele não aprendeu? Não vai fazer sentido eu falar, então a média é 7. Então, essa ideia, inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, que está presente na deliberação 55. E vamos ver aí o que nos diz Werneck, né? Que também compartilha da visão de que conselhos de classe devam considerar a apreciação de forma ampla dos aspectos educativos. E olha lá o que nos é dito: avaliar elementos relevantes do aprendizado, ou seja, o que deu certo, o que foi ensinado, né? Quais as metodologias foram utilizadas, porque aí no segundo item a gente vê o quê? Detectar qualidades vistas por um professor e não pelo outro, porque aí eu consigo começar a entender o que um fez, o que um faz e dá certo, e o que o outro está fazendo e que não está dando certo.
Então, quando a gente trabalha, inclusive trabalhei aí com os PCs, e vou trabalhar de novo, né, era para ter sido hoje, a observação de sala de aula, o assistir aula é importantíssimo. Por quê? Porque esse assistir aula vai contribuir com as reflexões do conselho de classe e, ao mesmo tempo, o resultado do bimestre vai me apontar também de quem que eu preciso assistir aula, de quem que precisa de intervenção. E às vezes, não somente do professor que você olhar lá e falar assim, nossa, esse daqui está com muita nota vermelha, isso significa que os alunos não estão aprendendo. Por quê? Porque às vezes você sabe também que o outro professor está dando nota. Porque nesse jogo, nessa concepção ainda antiga, né, de média, é incrível que a gente observa o quê? Em regimentos, em propostas pedagógicas, que você vai ter lá vários critérios avaliativos e depois você coloca lá também que vai ter avaliação, vai ter trabalho, vai ter comportamento, participação. E aí, quando eu pego todos esses itens, isso é verdade, e quando eu pego todos esses itens, eu somo e divido, se o aluno tirou, dependendo da nota na avaliação, mas ele fez um trabalho razoável, ou ele foi apoiado, ou pagou para fazer, né, ou ele copiou e colou, alguns copia e cola e acerta, outros já copia e cola do jeito que manda, vai, né? E tem professor também que aceita. E aí o aluno tira lá um desempenho bimestral X. Aí o professor fala, isso aqui é nota azul. Mas e se na avaliação mesmo, na aprendizagem, ele não conseguiu atingir as metas, ele não conseguiu aprender? Então, observem que é preciso uma análise profunda, né? Todos os documentos, todos os dados que a gente tem dentro da escola precisa de um olhar mais minucioso. Por isso que o professor coordenador ele vai olhar os resultados bimestrais, ele vai transformar os dados em indicadores, mas muitas das vezes ele vai precisar voltar lá nos dados, por exemplo, que uma fonte de dados é o diário de classe, para verificar o que foi e como foi que aquele professor trabalhou. Quais foram as atividades desenvolvidas? Se ele, de repente, até deu avaliação ou não. Que eu já vi professor que trabalha com atividades, trabalha com entrega de trabalhos, trabalha com não sei o quê. E aí o que vai acontecer? Justamente, ele vai dar nota para os alunos. E o processo de saber exatamente se o aluno aprendeu ou não vai acontecer. Examinar o educando no seu todo como uma pessoa engajada no processo pedagógico, sem considerar que todos devam ser especialistas em tudo. Né? Por quê? Porque o professor também tem que se aprofundar. O professor também não é aquele que faz uma faculdade, aí, ou mesmo que seja uma universidade, fala, eu fiz Unicamp, tá, eu fiz Unicamp e nunca mais li, nunca mais estudei mais nada. Tem que ser uma pessoa que se envolva, tem que ser uma pessoa que esteja em constante formação e aberta à aprendizagem, aberto, propício para mudanças, né? Considerar o conselho de classe como a instância que avalia em função de realidades concretas, de objetivos propostos, de critérios de desempenho realmente verificados, que é o que os exemplos até que a gente está comentando, né? É diferente eu avaliar um trabalho de eu avaliar realmente verificar uma avaliação. Então,
o que realmente foi trabalhado, qual foi realmente o critério. Assim, o momento do conselho de classe ser participativo é de refletir como acompanhar e aperfeiçoar o processo de ensino e da aprendizagem, bem como diagnosticar seus resultados e atribuir-lhes valor. Pessoal, trabalhar com sala de aula, trabalhar com professor, não é fácil. E certos professores realmente ele não quer ser questionado, certos professores eles não querem que a sua aula seja observada, ele não aceita nenhuma proposta. Só que isso a gente tem que ir quebrando, a gente tem que ir trabalhando. É fácil? Não é fácil, né? Quem está aí agora vivendo a, a coordenação quebrar muitas barreiras, né? O coordenador, ele convive com uma série de professores, cada um com pensamentos distintos, com formações distintas, com conceitos distintos, professores, nós mesmos, como que eu diria, com heranças, e quando eu digo heranças, no sentido de que forma que eu fui alfabetizado, de que forma que eu fui trabalhado quando eu estava como aluno, quando eu estava lá na carteira, na cadeira da sala de aula, e muitas das vezes ele quer fazer exatamente igual a gente quando brinca de escolinha, né? Ele acha que é replicar aquilo que foi feito com ele. E hoje a gente já sabe que não é isso. Então, muitas das vezes, o PC precisa ir quebrando essas barreiras, né? Precisa ir utilizando de artifícios, precisa ir utilizando de metodologias diferenciadas nas ATPCs para mostrar para o professor que não é aquilo. E isso eu sei que é difícil. Por quê? Porque aquilo está tão arraigado na pessoa, no profissional, que se você chegar e falar abertamente, ele não aceita. Então, às vezes, você precisa de uma dinâmica, às vezes, você precisa de um texto, às vezes, você precisa de um vídeo, e às vezes o vídeo, né, ou o texto, ele sensibiliza na hora. E a pessoa acha lindo e maravilhoso, mas ainda assim também não se coloca e não se posiciona. E ainda assim, às vezes a pessoa não fala, nossa, isso tem a ver comigo. Esse vídeo, esse texto está conversando comigo, né? É importante lembrar que a postura de gestão democrática adotada pela escola não está ligada somente à parte administrativa da mesma. Por quê? Porque a LDB, que é de 96, observem que nós tivemos o processo de redemocratização em 1985, então demora 11 anos para sair uma nova lei da educação básica, e quando sai uma lei já nos moldes democráticos, e é uma lei realmente democrática, e está isso no seu corpo e na sua alma, nós ainda verificamos que muitas pessoas, como nos diz Dalben, pensam que isso é só na área administrativa, e não é. Por quê? Porque se a escola não for um espaço democrático, se a escola não propiciar essa formação, com certeza nós estaremos replicando a ditadura. Na escola estamos fazendo política o tempo todo. Eu achei interessante esse trecho, quando Dalben nos diz que estamos fazendo política o tempo todo. Porque eu, como professor de história, embora eu procuro não me envolver com política, e fujo muito disso, porque eu tenho até medo de eu virar aqueles fanáticos, não quero isso para minha vida,
mas eu sei que, na verdade, todos nós fazemos política, e o não me envolver na política também é uma forma de política. Eu também estou fazendo política, não a política talvez no sentido da política partidária, mas a escola, quando ela deixa de ofertar, por exemplo, determinadas oportunidades. Eu não vou participar do concurso da IPTV. Eu acho que isso não é bobeira. Mas eu estou tirando a oportunidade de um aluno desenvolver, dele trabalhar aquele tema, de repente dele ir lá e ganhar. A gente vê às vezes, por exemplo, oportunidades, por exemplo, o aluno vai lá e faz a Olimpíada de Física. Aí o aluno consegue. Às vezes ele ganha bolsa, às vezes ele ganha cursos, às vezes ele ganha até já o universitário. E quando eu não oportunizo isso, eu estou tirando a oportunidade do meu aluno. Eu estou deixando que o outro ganhe. Beleza, o outro foi favorecido. Mas o meu também deixou de ser. Então, isso também é política. Então, isso também nós precisamos tomar cuidado, né? Para que a nossa postura não reflita uma política de dominação e autoritarismo, porque nós fomos alfabetizados, fomos educados nessa inspiração de dominação e de autoritarismo. A maior parte dos nossos pais ou avós eram nesse modelo. O meu processo de alfabetização foi nesse modelo. Foi no modelo que eu não podia andar sequer no pátio durante o recreio. Tinha que descer, ir no banheiro, podia ir lá na mesa, tomar merenda, mas não podia ficar andando. Você tinha que sentar no banco. Você tinha que ficar sentado. Uma vez o diretor me chamou a atenção por causa disso, que eu estava em pé. E ele pediu para eu sentar. Não estava nem fazendo nada. E eu lembro exatamente do diretor Ulisses, todo de terno, gravata, chegou em mim, pôs a mão no ombro e falou: senta, por favor. Não respondi, sim, senhor. Sentei e fiquei. Por quê? Era um modelo. Hoje, esse modelo se aplica à nossa realidade? Não se aplica. E muito menos no processo avaliativo, gente. Isso não dá hoje mais. Se nós tivermos algum professor que ainda esteja nesses moldes, a gente tem que ir construindo, ir trabalhando com eles para ir mudando. E aí a gente continua, principalmente quando estamos definindo conteúdos, elaborando formas e critérios de avaliação. Então, observem que Dalben começa falando da definição de conteúdos. Por quê? Porque eu sempre tenho uma intencionalidade, passa pela metodologia e chega na avaliação. Que forma de avaliação? Como que eu estou avaliando o meu aluno? E isso é muito interessante, né? Porque a gente sabe que tem alunos que vai muito bem na prova, na avaliação de interpretação. Outros vai na de teste, outros vai na dissertativa, outros vai no oral. E às vezes o que a gente faz? A gente só aplica uma metodologia, um critério também na própria avaliação, ou um tipo de avaliação, e pronto. Às vezes o aluno, na hora de fazer uma prova, ficou nervoso, uma avaliação lá, não conseguiu, mas ele tinha se expressado, ele tinha conversado, ele tinha participado da aula. O que o professor faz? Vai lá, né? Tirou um zero, então é zero. Mas despreza toda aquela interação. E pensando exatamente também no critério de avaliação. Como que eu avalio, tá? Como propor um conselho de classe de caráter participativo, envolvendo todos os segmentos da comunidade?
Por quê? O professor pensa que ensina, o aluno finge que aprende. O pai mandou o filho para a escola, acha que está tudo bem, que o filho está lá dentro, ele está aprendendo. Então, por que aí diz que a gente tem que envolver todos? Porque, na verdade, até pela própria LDB e também pelo ECA, né? O pai tem que ajudar, tem que participar da vida escolar. O pai também tem responsabilidades. Quais as responsabilidades do pai? Apoiar, acompanhar, cobrar, monitorar, né? Essa é a parte do pai. O pai não fez pedagogia, não é pedagogo, não é licenciado. A responsabilidade dele é de apoiar a ação da escola e acompanhar o processo de aprendizagem. Então, por isso que traz a ideia de uma participação até de pais, e não apenas a participação de alunos. Tá, eu não tenho a participação dos pais em todos os conselhos, mas se eu começar a trabalhar a ideia de um conselho mais amplo, que ele começa com a avaliação dos resultados, com o levantamento dos resultados, trabalhando os indicadores, se eu trago isso para uma reflexão, se eu penso que isso tem um desdobramento, que depois eu vou fazer uma reunião de pais, e que a reunião de pais pode ser um desdobramento do conselho de classe, eu não vou apenas jogar para o pai, olha, seu filho não teve bom desempenho, eu vou mudar a minha linguagem. Pai, olha, está acontecendo o seguinte, o seu filho não conseguiu atingir tais objetivos, seu filho não conseguiu desenvolver tais habilidades. Porventura, o senhor tem algo a nos dizer? O senhor tem algo a trazer para nós? Né? Dá essa abertura. Às vezes o pai vai dizer, olha, o menino aí, o Joãozinho, está reclamando que não está conseguindo entender o que a professora fulana está ensinando. Olha, o aluno, o meu filho, está dizendo que ele está sentado muito lá no fundo, que lá no fundo ele não consegue acompanhar. E às vezes é uma peculiaridade da criança, é uma dificuldade de concentração, que às vezes um mínimo barulho, né, tira a atenção, a concentração. Né? Hoje nós estamos aí desenvolvendo uma habilidade de trabalhar com 2, 3 máquinas, com 3, 4, 10 telas, né? Mas é fácil para nós? É fácil para todos os alunos? Tem aluno que um mosquitinho que passar, a gente sabe disso, só que você está lendo um livro, às vezes um barulhinho te desconcentra. Então, por isso que é importante a ideia, até de uma reunião de pais diferente, não apenas para passar resultados, mas uma reunião de pais mais aberta, mais dialogada. Para quê? Para que a gente tenha esse desdobramento, para que a gente possa estabelecer essa parceria, né? Como realizar um conselho de classe centralizando as discussões, não para as notas ou o comportamento dos alunos, mas sim para a qualidade do ensino e da aprendizagem como um todo. Né? Por quê? Essa questão da UBEM, né, ela é muito interessante, por quê? Porque, na verdade, a gente vê que muitos alunos, às vezes, não têm uma nota satisfatória por causa do comportamento. Ah, tirei pontos. Tem professor que dá ponto, tira ponto. Tem professor que dá nota, dá peso na participação. Ah, quem me ajudou, quem fez isso, eu vou dar 2 pontinhos a mais. É muito séria essa questão, né? Até mesmo numa atividade. Ah, um exemplo, né? Vamos fazer uma gincana aí, vamos fazer uma campanha solidária.
Ah, quem trouxer arroz, quem trouxer mantimento vai ganhar um pontinho na média, né? Vamos usar ainda o termo antigo, na média. Parece que não, mas se um pontinho, se você não for verificar os outros itens, se você não for lá nos dados, você não vai conseguir enxergar, visualizar de fato o que o aluno aprendeu ou não. Então, por isso que é interessante, é importante a gente focar na qualidade do ensino e na qualidade da aprendizagem, né? Verificar de fato o que o aluno aprendeu e o que ele não aprendeu. Se ele não aprendeu, por que ele não aprendeu? O problema é o aluno ou o problema é o professor? Num conselho de classe, a voz é só da equipe gestora, é só do diretor, que é o responsável pelo conselho, ou também a voz também é dos alunos? Os alunos também podem falar, olha, Juliana, aqui tem duas, né? Então, tanto faz. Olha, Juliana, eu não aprendi do jeito que você está explicando, eu não estou conseguindo entender. Mas quando você explica daquele outro jeito, igual você fez tal dia, daquele jeito eu entendi. Porque nós estamos acostumados a avaliar os outros, mas nós não estamos habituados e abertos para avaliações para nós. Então, por isso que daqui a pouco a gente vai até lançar a ideia, né, que acho que os diretores também já conversaram com vocês, de fazer formação, de preparar o professor para o conselho, né, para um novo molde de conselho. Como realizar as reuniões para reorientar a prática docente, a metodologia, né, no caso, que possibilitem a tomada de decisões para um novo fazer pedagógico. Porque é o que eu disse, nós temos professores na rede que aposentaram, voltaram, ingressaram novamente, já estão quase aposentando. Tem professores que aposentaram, hoje são categoria O, e eles têm as mesmas posturas. Então, nós precisamos construir um novo fazer pedagógico, que eu já disse e repito, não é fácil, né? Mudar a direção de um galho de árvore, já depois de uma certa idade, a gente não muda, né? É muito difícil. Você molda a árvore quando ela é nova. Aí você vai, né, amarrando, puxando para um lado, corrigindo para o outro. A árvore velha é difícil, muito complicado, mas também não é impossível, né? Não é que também tudo é impossível. Por quê? Porque nós também podemos mudar. Como realizar esses encontros para favorecer e promover a troca de experiências? Gente, dá para fazer tudo isso num conselho? Não dá, né? Mas nós temos aí os ATPCs, nas PEIs nós temos ATPC, G, A e assim por diante. Aí, nesses outros momentos, a gente vai desdobrando, né? A gente vai fazendo essa troca de experiência que, para nós no PEI, até aí a replicabilidade. Oh, o que você fez de diferente? O que você adaptou que deu certo? Vamos trazer, vamos compartilhar. Assim sendo, é possível afirmar que o conselho de classe está integrado ao processo de gestão democrática da escola. Por quê? Porque ele é um momento de avaliação global, né? Até o diretor tem que se avaliar nesse momento. Ele também tem que fazer uma autoavaliação. Eu estou presente na escola? Eu estou cumprindo com o meu papel? Eu estou dando apoio para o meu PC? Eu estou adquirindo o material necessário? Eu estou, na medida do possível, aí, dos recursos, proporcionando um material adequado, material suficiente? O que eu estou contribuindo? O que é da minha parte
que eu estou fazendo e não estou fazendo. E essa reflexão, ela cabe a todos, né? Ao diretor, ao vice, ao PC, e também deveria ser uma prática até do próprio professor. O que eu estou fazendo que está dando certo, o que eu estou fazendo que não está dando certo? Qual é a minha metodologia? Por que nessa classe aprendeu, na outra classe não aprendeu? Qual é a característica da outra classe? O que diferencia a outra turma? Para isso, utilizar-se a gestão democrática, por meio do seu eixo central, que é a avaliação escolar, né? Porque aí nós estamos avaliando o conjunto o todo, né? Devendo para isso utilizar-se de contrato pedagógico, que é os famosos acordos, né? O que nós vamos fazer? Quais vão ser os combinados como apoio e considerando-o como instrumento de sua organização. E é justamente o que o material o documento orientador nos traz, né? Que do conselho de classe se saia com contratos, que saia com combinados, que saia com ações, que ao invés de ficar lá só falando de notas, números e assim por diante, mas que já se aponte no conselho, olha, o resultado, tal disciplina, de tal sala, isso, tal disciplina, tal sala, quem são os problemas, né? Quem que não está aprendendo? Fulano, fulano e fulano, aqui, ó, tais salas. E aí, cada professor que tem que ir lá buscar a causa raiz, que tem que ir lá buscar o porquê. Porque, como disse até, né, a Cleide Torres, né? Impossível achar a causa raiz com 5 porquês. E eu concordo plenamente com ela. Às vezes é preciso 50 porquês. 5 é pouco. Por quê? Porque se você tem lá um resultado, uma média da escola, você tem esse primeiro resultado. Aí por que eu tenho esse resultado? Por que está abaixo da meta? Qual disciplina? Qual série? Aí você vai buscando até chegar lá no aluno, até chegar na causa raiz da não aprendizagem, de não ter acontecido a aprendizagem de fato do aluno, 5 porquês é pouco. Coloquei uma tirinha aí, porque ela é bem legal, né? Bem interessante para esse período nosso aí da pandemia, né? Quem não entendeu, levante a mão. O que você não entendeu, Manuelito? Nada, desde março até agora. E aí eu coloquei aí para atualizar a data, né? E a gente está vendo o quê? Que com a pandemia, o nosso problema simplesmente se agravou, né? O nosso problema se tornou maior. E a gente tem alunos que realmente, nesse período de pandemia, alguns ainda mesmo que meio que presente, não aprendeu, acho que nem 10% do que deveria, não cresceu, não desenvolveu. Então, a escola tem que começar a fazer uma reflexão disso, né? E aí, de certa forma, eu sinto que até que a secretaria está preocupada com isso, né? Porque até eu vi lá o vídeo do secretário que circulou ontem, quando ele fala até da contratação de professores PEB 1 para atuar no ensino fundamental nos anos finais, principalmente no sexto ano, faz sentido. E por que faz sentido? Porque nós temos alunos, nós vamos receber o ano que vem, alunos do terceiro ano. Por quê? Porque nós, na educação aqui no estado de São Paulo, na rede estadual, nós não tivemos um CMSP, né? Os professores da rede estadual se desdobraram, se reinventaram, mas a gente observa que o processo de muitas prefeituras patinou, não tinha estrutura.
e principalmente nessa primeira fase, nesse primeiro ciclo de alfabetização. Não se concretizou. Então, o que isso vai nos trazer? Uma defasagem enorme. Então, se nós não aprendermos agora, nos debruçarmos em cima desse processo de avaliação, desse diagnóstico, para a gente começar a tentar minimizar esse impacto da pandemia no futuro, né, e na vida do aluno, com certeza isso vai deixar um estrago muito maior do que o que já está, né? E principalmente se a gente pensa que o aluno da segunda série do ensino médio do ano passado e desse ano está indo embora, né? E esse a gente não tem mais o que fazer, ele já foi embora. Embora se tenha aí a possibilidade de num quarto ano, né, uma quarta série, mas a gente viu que isso, a adesão foi mínima do ano passado para esse ano, e com certeza para o ano que vem, acredito que não vai ser diferente. Então a gente vai ter que tentar ir corrigindo, diminuindo, minimizando todo esse impacto com o que estiver dentro da escola a cada ano de finalização. Bom, coloquei também aí, não vou trabalhar as legislações, legislação por legislação. Isso está bem claro lá nos slides, né, no PPT, que a Milton e a Juliana passaram aí, já enviaram para a escola. Então, eu coloquei apenas as legislações que embasam a avaliação e que embasam o conselho de classe, tá? Que traz essa reflexão. Então, está lá na LDB, primeiramente, artigos 12 e 13, está no parecer do Conselho Estadual, no parecer 68 de 97, nos artigos 15, 20, 21, 22 e 23. O parecer 68 é aquele que traz as normas e traz aquele esqueleto do regimento escolar. Só que além do esqueleto, né, da sequência, da formatação, da organização do regimento, ele traz também já alguns itens que já estão presentes ali na proposta de avaliação, por exemplo, né? No que tem que conter esse regimento. E aí nós temos a deliberação do Conselho Estadual 155, de 2017, que é aquela que fala da recuperação, é aquela que fala dos direitos aí dos pedidos de reconsideração e recurso, e que tem tudo a ver, claro, com a avaliação. Só que para eu entender a deliberação 155, eu preciso primeiro ler a indicação, se eu não me engano é 146. E a indicação, por quê? Porque a indicação, ela traz todo o histórico, ela traz toda a teoria, né? Ela tem os autores, né? Os pesquisadores que subsidiam a ideia e a proposta que é colocada que acaba resumindo na deliberação. Por quê? Porque a indicação é o texto, é a justificativa, é o embasamento teórico e legal também, e a deliberação é a síntese do que foi indicado, é o que vai realmente virar a lei. Só que, às vezes, para eu entender a lei, eu preciso ler a indicação, e que lá tem todo o embasamento legal e teórico, tá? E também aí os conselhos está respaldado, já propriamente dito, nos regimentos escolares. A Juliana colocou no slide dela até os artigos mais precisos, mas como tem escola que altera essa sequência, né, às vezes por colocar um item a mais acaba não batendo. Então eu preferi não colocar os mesmos artigos, porque aí a pessoa não fica tão presa, né? Mas tem que pegar lá no capítulo do regimento que fala sobre a avaliação e sobre o conselho.
E aí essa daí é a capa, né, do documento orientador, que traz essa proposta para o conselho. E aí eu peguei alguns trechos do, do documento orientador. Por quê? Porque depois, quando a gente estava montando, estudando, e depois que eu participei de uma das formações da Juliana e da Milton, eu falei, eu quero voltar ao texto para ler, porque ele tem muito a ver não só com a escola parcial, mas também com a escola do programa ensino integral, né? Que na verdade deveria muitas das coisas do integral ser uma prática, uma rotina de qualquer escola. E olha lá, o conselho de classe ano série é o momento de conscientização que nós acabamos de ver aí com os nossos autores do processo de ensino e de aprendizagem vivenciado pelos estudantes e professores. Então, quer dizer, é o momento que eu tomo conhecimento, que eu me conscientizo dos resultados, que eu me conscientizo se o meu trabalho foi eficaz. Ele constitui-se como uma oportunidade ímpar de acompanhamento do progresso no atingimento dos objetivos, ou seja, todos nós temos os objetivos, todos nós temos, no mínimo, né, PEI tem plano de ação e MMR. As escolas parciais têm, no mínimo, o MMR, e lá tem os objetivos. Independente disso, todas as escolas fazem a avaliação institucional. E, consequentemente, se eu faço uma avaliação institucional, eu tenho lá uma meta para o ano seguinte. Porque se eu verifiquei que os meus resultados estão baixos, eu tenho que ter um plano, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, em algum documento, seja no plano de gestão, ou seja na proposta pedagógica, isso tem que estar descrito. Então, objetivos e metas da unidade escolar, sendo um espaço propício para a colaboração, visando a garantia da aprendizagem de todos os estudantes. E aquilo que eu sempre estou reafirmando, né? Aprendizagem de todos os estudantes. E eu me perco muito nos parágrafos porque eu quero ler nas entrelinhas, né? Porque ficaria fácil, né? Esse texto finalizar colaborando para a colaboração, visando a garantia da aprendizagem dos estudantes. Ficaria muito simples, mas eles reforçam, né? Olha o de todos, ou seja, todos importam, para promover uma reflexão coletiva de todo o trabalho pedagógico realizado pela escola, é importante que conte com a ativa participação da comunidade escolar, que nossos autores também já falaram sobre isso, né? Que nós já trouxemos aí essa reflexão. Então a gente observa o quê? Que o documento ele está alinhado com uma teoria pedagógica mais recente, contemplando não apenas gestores e professores, como também estudantes e seus pais barra responsáveis, né? Então a gente tem que trabalhar alinhado, pensando nas expectativas dos estudantes e também nas expectativas dos nossos pais, da nossa comunidade, e envolvendo para que ela também se torne corresponsável, para que ela também abrace a escola. Porque quando nós temos os pais atuantes, participativos, a gente observa, né, uma experiência nossa das escolas, junto às escolas, que quando você tem alunos que têm bom desempenho, com melhores sucesso, uma grande parcela, às vezes, principalmente na escola parcial, isso acontece por quê? Porque tem pais presentes, pais participativos, né? Então, isso também é importante.
É importante que o conselho de classe inclua a escuta de todos, promovendo a gestão democrática e participativa, incluindo toda a comunidade escolar. Então, reforça aí a participação de toda a comunidade. E reforça a proposta da LDB, né? Que fala em gestão democrática e participativa. E aí a gente vai lá, copia o trecho da LDB e põe na proposta pedagógica. Aí você lê, fica bonito, né? Você fala, olha que frase, né? Aí a minha esposa, de vez em quando eu leio alguma coisa, ela fala assim, o Vanderlei Mabellini, que é a Cristina Mabellini, que é fissurada, né? Ela tem uma paixão por proposta pedagógica, ela tem paixão pelo pedagógico. Aí a minha esposa falou, você já está parecendo a Cristina Mabellini, hein? Para com isso. Mas é no sentido de que os textos, na verdade, pessoal, eles trazem uma intencionalidade. Não é a questão nem do Vanderlei, muito menos da Cristina Mabellini. É a questão de quando a gente entende aquela proposta, quando a gente concorda com aquela proposta e quando a gente quer ver o resultado daquilo ali. Porque quando a gente fala em exercício de cidadania, o que nós estamos fazendo com os nossos alunos? Quais alunos nós formamos nos últimos tempos? Que tipo de político nós estamos tendo? Quais políticos nós temos? Isso é fruto do quê? Tanto os políticos como os eleitores, todos não passaram dentro de uma escola, seja ela pública ou seja ela particular, mas a grande maioria de escolas no Brasil não são as públicas. Então, querendo ou não, isso passa por nós. Então, na verdade, não é nem essa questão do que eu conversei, brinquei, né, de Cristina ou de Vanderlei. É uma questão do que está no texto. E muita coisa do que está no texto, tem hora que eu leio assim, que eu observo, eu falo, gente, como é que os políticos colocaram isso? Isso aqui é uma arma contra eles. Só é uma pena que nós, professores, né, nós que estamos dentro da escola, o professor que está dentro da sala de aula, ainda não percebeu isso. Que o governo pode ter a melhor ou a pior intencionalidade, mas quem está dentro da sala de aula é o professor. Então, quem forma, né, quem trabalha mentes, cabeças, são os professores. Então, eles precisam amadurecer nesse sentido, que até a prática deles, o exemplo deles, faz diferença na formação desses estudantes. Então, voltar para o pedagógico, porque senão daqui a pouco começa a falar de política, né? A participação dos estudantes nessas reuniões é de suma importância para que tenham espaço para apresentar suas necessidades. E aí eu quero a próxima palavra, insatisfações, que aí eu trago nas insatisfações aquilo que eu disse, professor, quando o senhor fala, explica, eu não estou entendendo. Professor, do jeito que o senhor ensina, não consigo entender. Professor, tal conteúdo, tal habilidade, eu tenho dificuldade, eu ainda não compreendi. Ou, vamos falar de conteúdo mesmo, por que não? Ó, quando o senhor fala de fração, não entendi o que é esse bicho ainda fração. Mas quando o professor pega lá, traz uma pizza, exemplifica, né? Por quê? Porque tem alunos que têm dificuldade com o abstrato, tem aluno que precisa do concreto, precisa comer um pedaço de pizza, precisa vivenciar. Tem pessoas que têm dificuldade com visualizações. Então, o professor precisa descobrir isso e perceber isso. Para quê? Para poder fazer intervenções, preparar, né, metodologias diferentes, usar de estratégias diferentes, seja o que for, mas ele tem que mudar a sua prática, né? Bem como se responsabilizem pelos seus próprios processos de aprendizagem. Por quê? Porque o aluno também tem que trazer isso.
Aí eu gosto do PEI, gosto da ideia da corresponsabilidade, gosto da ideia dos guias de aprendizagem e do guia estar acessível, estar nas mãos tanto de professores, mas também como de alunos e até de pais, para que eles acompanhem, para que eles se apropriem e se corresponsabilizem por isso. Então, a escola precisa trabalhar, fazer esse movimento, né? Cabe destacar que as reuniões do Conselho de Classe Ano Série possuem alguns pontos estratégicos que tornam o processo coletivo de avaliação do ensino e da aprendizagem o eixo principal, que se efetivam mediante reuniões lideradas pela equipe gestora. Então, quem vai liderar a reunião, quem vai liderar o conselho de classe? O diretor de escola. Não é professor, coordenador que vai presidir, que vai fazer o conselho. O diretor tem que estar lá. Se ele não tiver, na ausência dele ou na impossibilidade dele, o vice. Mas não é o professor coordenador que vai assumir de direcionar, de coordenar, de trabalhar o conselho de classe. O professor coordenador tem que participar de todos. Por quê? Porque ele é o cabeça, ele é a alma, está trabalhando justamente o pedagógico. Quem que monitora e acompanha o pedagógico não é o PC? Quem que faz essa dinâmica de verificação do processo ensino-aprendizagem? É o PC. Aí sim, aí entra o PC como, vamos dizer, corresponsável, né? Co-participador, mas não como o presidente da reunião, que contarão com a participação de todos os professores para analisar e refletir sobre o desenvolvimento de uma determinada turma. E aí eu vou parar também para fazer mais uma reflexão, porque agora há pouco eu ia usar esse exemplo, acabei fazendo uma linha de raciocínio agora há pouco e eu quero retomar essa ideia, né? Porque é comum a gente ver lá um aluno, de repente, ter nota de física e não ter nota de matemática. E como que o aluno vai ter nota de física se ele não sabe a matemática? Né? Dentro da própria área, é meio incoerente. Como que um aluno vai ter nota de inglês se ele não sabe o português? Também é meio, né, embora tem peculiaridades diferentes aí a língua inglesa e etc, etc, mas até para trabalhar lá, ainda que seja muito mais simples a questão verbal, né, no inglês, que o nosso é tanto verbo, que Deus me perdoe, né, tantas possibilidades, mas ainda assim, se eu não sei a língua portuguesa, como que eu vou entender a inglesa? Propor mudanças necessárias na prática pedagógica e identificar intervenções, que é o que está propondo, né? Que se fizerem necessárias para a aprendizagem de todos os estudantes. Então, aí reflete aquilo que eu comentei, né? O PC, o PCA, no caso das PEIs, estarem assistindo a aula. Essa participação, esse acompanhamento dentro do programa ou dentro das escolas tem que acontecer. Para as escolas integrais é um pouco mais fácil porque tem mais disponibilidade. Para as escolas parciais é um pouco mais difícil, porque é uma quantidade menor de PCs, né? Mas ainda assim tem que ter esse acompanhamento, esse monitoramento. Aí só os grifos, né? Espaço de importante compartilhamento de informações. Olha só, aí eu até grifei informações, porque eu já trabalhei esse material aí com os PCs, né? Com a PEI. E aí a ideia das informações é que eu trabalhei a questão dos indicadores, né? Por quê? Porque a gente traduz e traz para o conselho os resultados.
a gente começa trabalhando com indicadores, mas eu tenho que ir esmiuçando esses indicadores, que é aquilo que eu disse, ó, a média de desempenho de tal sala é X. Ó, mas tal disciplina tem um baixo desempenho, tá X ou Y. Ó, tal turma, tal disciplina. Se você não vai detalhando, você não consegue visualizar. Porque se eu pegar só a média da sala é X, pronto. Ah, aqui vamos supor, está com 85% dos alunos com desempenho satisfatório, né? Eu não gosto muito de notas, mas aí o que que acontece? 85 tá ótimo, nossa. Então, com essa sala, essa classe, a gente não precisa nem discutir. Opa, precisa. E os outros 15? Cadê os outros 15? Se lá no texto está escrito para todos, então, ainda que fosse 99%, quem é o 1%? A integração e a articulação entre a equipe gestora. Então, essas informações aí tem que trazer resultados da turma e também sobre cada estudante. E promover o quê? Uma integração. Promover o quê? Uma articulação. Entre quem? Entre equipe gestora e professoras e professores. Para quê? Para que se observe o currículo, para que veja a eficácia das metodologias, né? Para que veja se as estratégias estão dando certo, compreensão das especificidades e particularidades de cada turma, de cada estudante. Às vezes, antigamente tinha muito isso, né, de formar turmas por, digamos aí, níveis de proficiência, né? Vamos usar o termo mais moderno, mas você tinha a turma o sexto ano A, o oitavo ano A, oitava série A, né? Antigamente era série. Aí, nossa, os A eram os top, os B eram os semi-top e o A era top, semi-top, né? No meu exemplo aí, e o C era o quê? Era o sem top, né? Era o topless. Nossa, era a classe que ninguém queria pegar. Só que hoje a gente pode fazer isso, a gente não pode fazer isso. Não existe isso, não é recomendado isso. Porém, às vezes, por uma naturalidade no ato da formação da classe, cada classe vai adquirindo uma característica específica. Então, uma turma não é igual à outra, e é isso que o texto está nos dizendo, né? Por isso que a gente precisa ver as especificidades, as particularidades. Então, quando eu vejo as especificidades de uma turma com relação à outra, é um primeiro porquê. Quando eu localizo quem são essas particularidades, cada aluno, é um, é dois, é três, é 10, quem é cada um, eu já estou no mais um porquê. E quando eu pego cada um mesmo e tento entender qual é o problema daquele aluno, a gente vai achando outro porquê, né? A gestão do tempo e dos ambientes pedagógicos na conformidade das características dos estudantes e das respectivas turmas. E aí, nesse primeiro item, eu, quando li esse parágrafo, né, esse item, eu, assim, falei, gente, a análise das avaliações dos estudantes a partir de uma perspectiva formativa. A gente está falando de avaliação formativa, contínua, permanente, cumulativa, já tem anos, né? Processual, tarará, a gente tem trazendo aí uma ideia já faz tempo. E muitos ainda não conseguem visualizar, trabalhar essa sequência, né? Opa, ó, aqui o aluno tirou 3, ali na frente o aluno tirou 6.
Bom, lá na frente ele tirou 8, né? Um exemplo. E aí, então eu estou vendo. Então, eu estou vendo que ele está crescendo, ele está evoluindo. E aí, tá, três avaliações, 3, 6, 8. Aí o professor pega o quê? Soma e divide. Gente, mas se ele era um aluno 3, se ele era o aluno abaixo do básico, se ele passou pelo básico e chegou lá no adequado, ele é 3 ou ele vai ser a média, ele vai ser só o básico, porque quando eu vou somar e dividir, eu vou diminuir. Quer dizer que se ele superou as dificuldades anteriores, ele aprendeu. Então ele não é nem mais 3 e nem 6, ele é 8. E aí, voltando nessa análise, eu fui pesquisar. Falei, não, eu vou jogar isso no Google. Eu ia pegar um dicionário mesmo no papel, mas eu peguei o Google. E aí, quando a gente fala de análise, olha lá, estudo pormenorizado de cada parte de um todo. Olha que interessante. Isso remete, lembra o quê? Os porquês. A gente chegar na causa raiz para conhecer melhor a sua natureza. Complementou. Suas funções, relações, causas, etc. As causas. Então veja que analisar as avaliações é ir a fundo, né? Não é fazer aquela análise superficial, né? É ver o contexto, é ver o sentido, o significado, ver a aprendizagem de fato. Porque eu já vi, eu já peguei regimento. Teve um regimento que eu peguei, pessoal, só para citar o exemplo, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou tentando passar, falar. Era assim: se o aluno tirar, não tiver, estava nesse termo mesmo, média satisfatória, né? Média 5, o aluno terá direito à recuperação. Aí estava lá. Bom, tem direito à recuperação, já é uma chance, né? Já é alguma coisa, você fica feliz. Só que estava lá. O aluno fará uma nova avaliação de recuperação. O resultado, vírgula, né? O resultado da avaliação será somado com a avaliação anterior e dividido para compor o seu desempenho. Pronto, desmontou tudo. Quer dizer, se eu dei uma avaliação para o aluno, eu percebi que ele não aprendeu. Aí depois eu vou, faço uma recuperação, explico, né? Uso de outra estratégia, sei lá, eu faço um trabalho com o aluno, aí depois eu aplico uma avaliação, aí o aluno vai bem, aí você vai lá, soma, divide, fala, olha, como aqui você tirou 3, aqui você tirou 10, dá 13, então você vai ficar com 6, tá? Ou você vai ficar com 7, porque eu estou aproximando. Você joga um balde de água fria no aluno, bum. O aluno vai falar, puta que pariu, quer dizer que eu não aprendi. A pactuação de estratégias da equipe escolar, opa, voltando lá ainda, a perspectiva de uma avaliação formativa, contínua, permanente, cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Onde está isso? Na LDB. A LDB traz isso também. Está lá escrito as avaliações, os aspectos qualitativos deverá prevalecer sobre os quantitativos. E aí eu repito para vocês, o aluno pode ser matriculado lá no último mês, no último dia do bimestre, que o aluno tem direito. Ou o aluno abandonou, fugiu da escola, voltou. Que eu vou fazer? Aí vira e mexe, surge a pergunta para a gente, né? E aí, como é que eu faço para fechar a média, né? Eu não queria usar, mas tem que usar, né? Porque já que a pergunta vem assim.
Como que eu fecho a média do aluno? Não é o desempenho final. Como que eu verifico se ele não trouxe nota, se ele não frequentou a escola? Caramba! Se eu fiz as avaliações, se ele conseguiu, se ele teve nota, é a nota que ele tirou, pronto, acabou. Lá não está falando na perspectiva formativa, o que às vezes fica esquisito e feio para a gente é que às vezes você acaba chegando à conclusão que a escola não fez falta para aquele aluno. Isso eu percebi desde o Helena, gente. Que às vezes isso aconteceu comigo lá no início do Saresp. Que eu falava, gente, mas espera aí, como é que tal aluno não veio na escola? Chegou no dia do Saresp, desgramado, quando a gente ainda tinha o resultado individual, o aluno chegou aqui, pá, foi melhor do que o outro que frequentou o ano inteiro, que nem ausência tinha. Né? A gente tem capacidade diferente, tem aluno que aprende de forma diferente, etc. Tem N fatores para justificar tudo isso. Mas eu não vou somar e não vou dividir. A pactuação de estratégias da equipe escolar em relação às intervenções necessárias no processo de ensino e de aprendizagem, contemplando as dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural dos estudantes. Percebam que aí está numa perspectiva bem mais ampla, né? Trazendo já as propostas novas, né? Da BNCC, do novo currículo aí, né? Do Estado de São Paulo. Por quê? Porque está trazendo as dimensões intelectuais, está trazendo a questão da física, está trazendo a questão socioemocional, né? Que tem a ver aí hoje com o nosso interdimensional e com tudo mais, e até com o cultural dos estudantes. Então veja que hoje está bem mais amplo. Aí eu tinha grifado, né? Mas já destaquei. E aí reforço, né? Porque às vezes o que acontece, né? Você está lá no plantão da diretoria de ensino, aí a pessoa liga e faz essa pergunta que eu acabei de citar o exemplo, aí ela fala assim, mas isso está escrito? Em qual lei? LDB. Hã? Não, não é. Pode ir lá e olhar. Aspectos qualitativos prevalecendo sobre os quantitativos. E o cidadão não quer entender. Ele quer que esteja explicadinho, esmiuçadinho. Do jeitinho que ele está fazendo a pergunta, ele quer a resposta, né? Igual nós, quando estudamos, né? Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Tinha professor que nem aceitava que você escrevesse apenas Pedro Álvares Cabral. Você tinha que escrever a resposta, partindo da pergunta. E tem professor que segue isso até hoje, né? A análise das avaliações dos estudantes, a partir de uma perspectiva já foi. O conselho de classe ano sério deve ser considerado como um espaço lá de revisão de práticas pedagógicas, então está reforçando as ideias anteriores. Análise de diversos fatores relacionados ao processo de ensino e de aprendizagem e da avaliação. Então, ó, nós estamos falando de ensino, estamos falando de aprendizagem e estamos falando de avaliação. E aí está complementada a avaliação formativa. Não deixou apenas a palavra avaliação. Por quê? Porque você tem que trabalhar a avaliação numa perspectiva de formação do aluno, né? De uma sequência e não de uma avaliação, pior ainda, dizendo, né, punitiva, com propostas de novas ações promotoras de avanços no desenvolvimento da aprendizagem de todos os estudantes. E aí, ó, de novo, poderia ser o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, não, de todos os estudantes. Então, por mais que a gente, de repente, critique os governos, né, a gente pode criticar o Dória, a gente pode criticar o Roscielli, mas o que está no documento
é uma preocupação com todos, e não com uma minoria, e com um acompanhamento permanente de toda a comunidade escolar, reforçando aí a participação da comunidade escolar. Esse espaço é uma oportunidade valiosa de encontro para que a equipe pedagógica analise os resultados dos processos de ensino e de aprendizagem. Então, o conselho de classe, eu tenho que verificar o que deu certo, o que não deu certo. De repente, igual a gente vê, né, lá no MMR, por que o aluno não prende? Ah, por causa da família. Você vai fazendo os porquês, aí você pega lá um plano de ação do MMR lá na sede, você fala, Jesus amado, tá. Algumas situações não tem como negar que é reflexo da família, não tem como negar que a causa está às vezes na família, né? Que às vezes isso tem um peso muito grande. Só que naquele momento, das 7 horas da manhã ao meio-dia e 35, ou às 16h30 ir para as PEIs, ou das 12 não, né, 14h15 às 21h15, das 7 às 14, que seja, o aluno está na onde? Dentro da escola. A família está dentro da escola? Não. Eu tenho, não é autonomia, né? Outra palavra. Daqui a pouquinho eu lembro, aí eu falo. Eu tenho governabilidade. Eu tenho governabilidade sobre a família? Não. Eu posso até fazer algumas ações, eu posso até chamar um pai para conversar, eu posso até fazer algumas palestras, algumas reuniões, alguns eventos que auxiliem, que aproxime a família. Eu posso, de repente, numa perspectiva, se eu percebi que aquele aluno tem uma defasagem, uma dificuldade de aprendizagem, que aquele aluno precisa de um encaminhamento para um psicólogo, que ele precisa de um acompanhamento, que ele precisa vamos supor que seja um caso aí da educação especial, de uma sala de recursos, aí sim eu vou chamar a família, eu vou pedir, eu vou encaminhar, eu vou cobrar, eu vou verificar se isso realmente está acontecendo, se está indo, se está trazendo resultado para dentro da escola, mas do contrário, é bem isso daí mesmo, é a análise dos resultados do processo de ensino e de aprendizagem, porque quem ensina somos nós, escola, professores. Quem deveria aprender? O aluno, não é diretamente, né, em situações gerais, não é a família. Quem está ali dentro é o aluno. Ah, o aluno é indisciplinado, eu chamo a família. Por que ele é indisciplinado? Existem várias causas, né? Vários motivos. Realizados ao longo do bimestre, é de suma importância analisar os indicadores de desempenho. Então, eu pego dados, transformo em indicadores, verifico indicadores de desempenho, indicadores de frequência, aí eu verifico as habilidades cognitivas, as socioemocionais desenvolvidas, eu verifico os resultados das avaliações internas e externas. Por quê? Porque a gente hoje já conhece todas as metodologias das avaliações, né? A gente já tem aí sobre o Saresp, sobre Prova Brasil, a gente já tem sobre Enem, temos aí sobre as AP, AD, tem tudo. Só que, de repente, qual é o meu meio? Como eu estou trabalhando as avaliações? Quando eu faço a comparação de resultados, eu estou tentando trazer as avaliações internas para esse mesmo significado, para esse mesmo contexto, para esse mesmo modelo.
inclusive as estratégias de apoio à aprendizagem, com a finalidade de atribuir um parecer global, né? Então, aí reforça a ideia do global. Então, eu vou verificar o aluno dentro das áreas e juntando as áreas sobre o desempenho destes estudantes, identificar necessidades de apoio aos estudantes. Então, eu falar se a mãe largou, se a mãe pulou o muro, etc, etc, não tem a ver. Isso pode ser até discutido ou levantado em algum outro momento, tá? De repente, num outro momento, eu posso até perguntar, gente, tal sala tem alguma especificidade, tem algum problema lá que precisa de alguma intervenção que vocês identificam que de repente está prejudicando o processo de aprendizagem do aluno? Aí sim. Mas no momento do conselho, qual é a ideia? Eu tenho o resultado e o que eu vou fazer? Quais as ações eu vou fazer, né? Que inclusive no PEI, né, a gente tem aí nivelamento, a gente tem, daqui a pouco a gente vai falar, né? Embora eu deixei bem mais para o regular aqui, para a escola parcial, mas tem a recuperação contínua. Agora, hoje, parece que está acenando aí com uma resolução, com uma proposta de recuperação paralela, e continuando ali, identificar necessidade de apoio dos estudantes e encaminhar combinados. O que são esses combinados? É um plano de ação, né, para a melhoria do engajamento e do desempenho escolar. Então, e observe que ainda traz a ideia de engajamento, hein? Não trouxe apenas a ideia da melhoria do desempenho. Por quê? Porque até na parcial, e aí por quem estudou e construiu esse material, já está dizendo também, assim como a gente trabalha na PEI, né, no PEI, engajamento, estarem envolvidos. E aí agora a gente chegando mais assim para o final, já praticamente, né, avançando bastante, o material ele traz aí que o conselho precisa ser trabalhado, considerado em 3 momentos, né? Eu até acrescento que eu já até comentei, né? Porque na verdade, olha lá, ele traz a ideia do antes do conselho, por isso que foi passado lá uma folha onde o diretor tinha que informar cada supervisor até quando que ia ser o combinado para os professores entregar as notas, até quando ou que datas aconteceriam as reuniões da equipe gestora para fazer a avaliação, né, o levantamento dos resultados do que foi apontado ali, o que a equipe sentiu, o que a equipe levantou, quais foram os indicadores que foram construídos. Então, tudo isso é no antes do conselho. Aí depois traz a ideia, a proposta do durante o conselho, que o conselho é mostrar os resultados, eu tenho esse resultado, agora eu vou fazer o quê? E traz aí até praticamente dentro da ideia, né, do PDCA também, né? Aqui, como tá só as Julianas e entrou a... Agora falhou o nome. Ah, saiu. Então, a gente observa o quê? Que existe uma metodologia também nessa proposta desse conselho. E olha lá, o antes do conselho, análise prévia dos resultados, análise dos instrumentos de avaliação. Aonde que eu vou verificar esses instrumentos de avaliação? Nos diários. Análise da dimensão cognitiva articulada socioemocional. Aí eu tenho que ver o que foi trabalhado, já é um pouco mais complexo, né? Para eu verificar isso lá nos diários.
análise da realização de atividades. Por quê? Porque tem professor que trabalha atividades simples, bobas, né, vamos assim dizer, de fácil compreensão, o outro trabalha mais complexo, o outro, né, se a gente jogar aí também para a questão dos níveis, né, do grau de dificuldade, fácil, muito fácil, fácil, difícil, muito difícil, né, a gente pode ir jogando aí em graus de dificuldade. E tudo isso tem a ver com o resultado, né? Tem a ver com o perfil, às vezes, até do professor, né? É que eu ia citar um nome aí, mas agora não posso. Tem mais de uma Juliana. Análise da frequência e nota dos estudantes. Observem que, independente de nós estarmos no momento pandêmico ainda, né? Se Deus quiser finalizando, Deus ajude, mas muitas das vezes a frequência interfere na aprendizagem, interfere nos resultados. E eu falo isso por quê? Porque quando eu trabalhava no ensino médio, noturno, Antônio Spreusser, e que eu só tinha o noturno, e que eu já fazia muita coisa do que eu vejo hoje que é feito no PEI, eu fazia o controle de frequência diário. O aluno que faltava, no mesmo dia, eu tinha uma equipe lá na época que eu comprei 4, 5 aparelhos celulares, já ligava para a família, ó, seu filho não veio para aula hoje. Né? A gente tinha um monitoramento. Aí, a gente sabe, por exemplo, que dia de quarta-feira tem jogo, né? Tem os clássicos. Aí o aluno não vem para a escola porque tem clássico. Aí chega na sexta-feira, o aluno do noturno já entrou na onda da cerveja, do barzinho, da baladinha, do passeio, já é a véspera do final de semana, ele já está emendando, já é final de semana, então sexta-feira quase não tem. E aí o que eu fazia? Eu levantava tudo isso, eu comparava, eu montava para os professores, e até quando eu atendia pais individualmente, quando eu chamava, eu mostrava, ó, teu filho está com nota vermelha em um exemplo, arte e inglês. Ó, teu filho está com tantos por cento de ausência. Aí eu ia lá, ó, teu filho está faltando, olha, onde está as faltas dele? Na quarta e na sexta, ou na sexta. Teu filho, ó, desde que começou o ano, ele não veio uma sexta. Que dia que é a aula de arte de inglês? Olha aqui, pai, olha aqui, mãe. Tá aqui, ó, na sexta. Se o aluno sequer está presente, e se depois, principalmente, aí sim, ele não procura o que foi trabalhado, ele não faz nada, ele não corre atrás, é aqui que às vezes está dando esse baixo desempenho, pai. Se o aluno está chegando atrasado, né, todo dia da semana, quais aulas são as primeiras aulas? Ou em determinados dias da semana, qual naquele determinado dia são as primeiras aulas? Qual aula que o aluno está saindo mais cedo? Eu fazia toda essa correlação. Então, muitas das vezes, o pai chegava para buscar um filho, que eu não soltava, né, não liberava fácil, até os maiores de idade eu arrumava um jeitinho, uma desculpa, só quando eu via que não dava que eu deixava sair, mas às vezes o pai chegava para buscar, eu falava assim, o pai, espera aí, você veio buscar quem fulano? Ah, tá bom, vamos ver o resultado do seu filho? Isso era uma regra, e quando eu não estava, até o pessoal da secretaria fazia isso, ó, o senhor não veio na reunião de pais, né, olha aqui o resultado, vem ver, pai, vem ver o resultado. Aí eu pegava lá o horário, ó, o senhor vai levar o filho do senhor embora agora? Olha aqui, seu filho agora vai ter aula de matemática. Seu filho vai ter aula de arte. E claro que eu achava um meio de argumentar que tanto a matemática como a arte é importante. De mostrar para o pai perceber que ele não tinha que levar o filho embora. Né? Que aí a gente ia
verificar por que, que o filho estava querendo ir embora. Então, tudo isso, a escola tem que pensar, tem que analisar, e aí, quando a gente fala fazer esse levantamento prévio, para eu depois propor uma ação, eu tenho que ter essa análise, eu tenho que pegar e cruzar informações, cruzar dados, ou cruzar ainda que sejam os indicadores, tá? E isso é depois vocês levarem para os professores, né, na reunião de conselho. E aí, quem que participa do conselho, então? Diretor, vice-diretor, e aí eu reforço o vice da escola parcial, porque na ausência do diretor, quem assume a direção é o vice. Se acontecer alguma coisa, é ele que vai responder. Então, imagine que ele nunca participou de um conselho, o vice precisa tirar uma licença saúde, se afastar por um tempo, e aí como é que fica? Até esse vice engrenar, se ele está sempre alheio, vai ter dificuldade. No PEI, o vice-diretor, ele é o quê? Ele cuida do projeto de vida, ele cuida de tutoria, ele cuida de mediação também, assim como na parcial. Ele também assume do mesmo jeito a substituição do diretor. Então, o vice também tem que estar presente. Os PCs, claro, eu coloquei POC, mas acho que ficou PAC, né? Professor de apoio ao currículo. Eu preciso corrigir isso. De língua portuguesa e matemática, porque se eu tenho, e se ele está ali para justamente auxiliar e contribuir os seus pares, os seus colegas, ele tem que estar acompanhando. E se as avaliações são em cima de português e matemática, então eles têm que estar ali. Os professores, né, que não tem nem o que falar, já foi dito, representantes de sala e alunos. O ideal que nós já fizemos, nós fizemos isso em 2003, quando eu estava no Laurindo, nós fizemos o conselho de classe em horário de aulas, né? A gente montou um esquema que nós tínhamos alguns parceiros, alguns professores que na época ficavam lá esperando se ia faltar alguém, ficavam de plantão, e aí a gente fez um combinado com eles, eles nos apoiaram, e aí o que nós fizemos? Gente, a coisa mais legal que tem é você fazer um conselho com a classe toda, né? Sei que é difícil, gente, que hoje não é fácil, que é complicado, cada escola tem uma dinâmica, mas o dia que você faz com uma turma, com todos os alunos realmente, e que aí você trabalha tudo isso que está sendo proposto, e engraçado que nessa época de 2003 já foi feito isso, porque, por exemplo, como que eu, Vanderlei, fechava na época, né, eu usava ainda o termo médio, eu fechava as médias do aluno. Eu montava filetetas, né, alguns pedaços, mimeografava, recortava e jogava lá para eles as atividades que eu tinha trabalhado com eles no bimestre, e aí cada um fazia a sua autoavaliação. Ó, isso aqui eu fiz, e aí eu colocava, fiz mais ou menos, fiz bem feito. E se eu fiz assim, qual seria a minha nota? Eu participei da avaliação, eu fiz a avaliação, qual foi minha nota na avaliação? Qual foi meu desempenho? Eu entreguei o trabalho, eu fiz isso, eu colocava exatamente o que estava no meu diário de classe. E eu ia fazendo isso com um por um. Era um ou outro que não batia a nota, o desempenho final, ou a antiga média, né? Por quê? Aquele aluno que não batia, eu perguntava, falava, mas peraí, vamos ser sinceros, você fez mesmo, você marcou isso, mas você tem certeza? Você está lembrado?
que para mim já estava registrado, né, lá no diário de classe, para eu, né, já estava registrado. E aí, então, aí o aluno aprendia, ele se corresponsabilizava, porque ele percebia que quando ele deixava de fazer uma atividade, embora hoje eu estou dizendo, né, dessa ideia de média, etc., mas ainda estava naquela concepção antiga, mas a ideia da corresponsabilidade eu já construía com o aluno. E aí a questão da participação também de pais, que também, se vocês pesquisarem no Google, não é TV Escola, TV Cultura, tem uns vídeos super legais, super interessantes sobre conselho. E ele exatamente faz esse desmembramento do conselho, ele amplia o conselho e traz essa pré-avaliação, né, que a gente viu aí, né, esse diagnóstico, ele traz o conselho, alguns pais presentes no conselho, e depois a continuidade, que na verdade a gente chama de reunião de pais, mas que ele vai trabalhando os resultados, mostrando portfólio, mostrando de uma forma diferente e mais motivadora para o pai. A Cleide que trouxe essa ideia, né, Juliana? A gente precisa. Eu quero ainda. Outro dia eu conversei com ela mais de 1 hora, mas eu ainda quero perguntar para ela como que funcionava, como era o esquema dela de reunião de pais com alunos, os alunos que faziam as reuniões. Eu ainda gostaria de ver isso acontecendo, ver isso na prática. Só que para eu fazer um conselho de classe, pessoal, nesse modelo, com um formato novo, o que eu falo para vocês, né? Embora às vezes ainda meio tardio, primeiro tem que fazer uma formação. Primeiro tem que conversar com os professores, com funcionários, com representantes, com os alunos que participam, com os pais que já têm hábito de participar. Por quê? Ah lá, a Juliana está escrevendo. Depois a gente vai trocar uma ideia. Ao terminar isso aqui, nós vamos desligar, parar de gravar, nós vamos ficar batendo papo até às 11 da noite, hein? Não, não posso, eu tenho 2 termos para fazer. Porque se eu não fizer uma formação, uma preparação, eu vou ter conflitos. Porque o professor está acostumado com aquele modelo antigo ainda de conselho. Então, eu preciso, primeiro passo, formar, mostrar como que vai acontecer o conselho, como vai ser trabalhado o conselho, para que o professor entenda a proposta, para que no dia a gente não tenha problemas, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível e mais natural possível. Para aí sim a gente poder fazer um conselho com significado, com sentido, focado na questão do processo ensino-aprendizagem. Durante o conselho de classe, que aí já estava lá no material, né? Os objetivos, representantes de sala, né? Também tem que ter aí a ideia, né? Já foi falado dos aspectos cognitivos e socioemocionais, apresentação das considerações gerais sobre as turmas, discussão de casos individuais e proposição de encaminhamentos. Observem que eu deixei aí tudo em caixa alta, né? E em negrito. Proposição de encaminhamentos. Então, primeiro eu trabalho os objetivos do conselho. Posteriormente, os alunos podem falar. A gente tem que ter aí uma sequência, uma organização. E não podemos encerrar um conselho sem um plano, sem uma proposição do que vai ser feito. Eu estou lendo o que vocês estão escrevendo, sim, tá? Não está me tirando a concentração, não. Possibilidades
nas proposições de encaminhamentos, recuperação contínua e outras, né, outras possibilidades aí, outros caminhos. Na verdade, hoje foi falado da recuperação paralela, né, mas nós temos aí uma que tem que aparecer em diário de classe a contínua, que o professor não precisa escrever lá, recuperação contínua, mas ele pode lá, revisão disso, correção da avaliação. Nós estamos sabendo disso também. Tá uma droga esse diário de classe, né? Infelizmente. Mas a ideia, não podemos perder isso, mesmo tendo problemas com o diário, tá? Que o professor tem que aprender a trabalhar e fazer isso. E aí, após o conselho de classe, organizar as atas e demais informações para consultas futuras e implementar as ações estruturadas. Depois do conselho, né, desdobramento, registro das ações no MMR, se for o caso, lá no plano de ação. PC faz as devolutivas das proposições do conselho para os professores, né? Por quê? Porque, de repente, de uma turma com outra, você vai construir um plano e você vai dar uma sintetizada. Representantes de turmas fazem as devolutivas das proposições do conselho para os pares, para os alunos, que isso também, desculpa, mesmo na escola parcial, precisa e pode ser trabalhado, né? Se o representante está ali, ele tem que dar uma devolutiva, senão fica sem sentido. Reuniões de pais, que aí eu coloquei, pode ser feita pelo diretor, vice, PC, professores, tutores, alunos, ou até algum outro caminho aí, né? Eu, normalmente, no SPROIS, que foi minha última direção, eu fazia primeiro um geral, eu tinha a minha pauta. Por que eu tinha minha pauta? Por que eu fazia isso? Porque quando eu construía a pauta, entregava para o professor fazer a reunião, e aí 19 horas, 19h15 começa a reunião, dava 19h20 eu já via pai saindo, eu falava, ai meu Deus do céu, isso significa que não viu nem nada do filho e muito menos o que era para ser passado da pauta, né? Claro, quando a gente fala de uma reunião aí feita por alunos, a gente não vai nem trabalhar muito essa ideia minha que eu estou exemplificando, mas ainda assim. Então, o que eu fazia? Eu fazia um geral, depois, né, eu tentava ser o mais breve possível, conversar, trocar umas ideias com os pais, etc., passar alguns recados, às vezes fazia alguns elogios, cheguei a fazer algumas homenagens, né, para incentivar os pais e a participação, para já ir quebrando aquela ideia, né, que pai só vem para a escola para ouvir falar mal do filho. E aí depois que ia para a sala de aula, e ainda assim a gente sempre trabalhava também já essa ideia de ser mais ameno. Professores fazem revisão dos seus planos de trabalho, PC ou PAC, né? Acompanham a revisão dos planos de trabalho dos professores e fazem o monitoramento das ações. E aí, para finalizar, eu coloquei uma frase da Jussara Hoffmann. A avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Então, todo o significado, o sentido do conselho e da avaliação tem que ser para melhorar a aprendizagem. Senão, nós começamos com Paulo Freire, né? Falando da água, e agora a gente finaliza com a Jussara com a mesma intencionalidade. Eu vou parar a gravação. Muito obrigado.